Sente-se confortavelmente. Juntos, vamos fazer milagres. E vou tentar mostrar que algo extraordinário vai necessariamente acontecer com você hoje. Há grandes chances de eu ser assassinado pela minha escada e que seus atletas favoritos, quando parecem ser tocados pela graça, são tão sortudos quanto talentosos. Enfim, prepare-se para viajar ao coração das leis que estão por trás do surgimento de eventos improváveis e coincidências surpreendentes. E que fazem com que, às vezes, alguém perca o voo e esse avião acabe caindo. Que dois desconhecidos se cruzam por acaso e descobrem que têm o mesmo nome, nasceram no mesmo dia e deram o mesmo nome ao cachorro. Em 1898, o escritor Morgan Robertson publica Futility or the Wreck of the Titan, um livro em que um transatlântico gigantesco, considerado inafundável e chamado Titan, colide com um iceberg, no Atlântico Norte, sendo que não há botes salva-vidas suficientes para todos. 14 anos depois, o Titanic afunda em condições estranhamente semelhantes às descritas no romance. A bordo está a comissária Violette Jessop, que parece colecionar desastres marítimos como outros colecionam selos. Em 1911, ela já estava a bordo do RMS Olympic, quando este colidiu com outro navio. Mais susto do que estrago, apenas um aquecimento, pois no ano seguinte ela está a bordo do supostamente inafundável Titanic, quando este afunda. Mais uma vez, Violette sobrevive, embarcando em um bote salva-vidas. E porque duas catástrofes são uma base sólida, mas ainda não uma especialidade, Violette embarca 4 anos depois, em 1916, a bordo do Britannic, que explode e afunda no Mediterrâneo após atingir uma mina. E mais uma vez, ela consegue sobreviver. Todos esses eventos bem reais parecem tão improváveis que a gente fica tentado a chamar de milagre. Mas será que são mesmo? Para tentar descobrir, precisamos examinar com uma lupa estatística a lei dos grandes números, que é uma máquina incrível de produzir milagres. Para explorar essa lei por trás da qual se esconde uma quantidade vertiginosa de eventos extraordinários, basta jogar um joguinho. Se vocês toparem, prometo que alguns de vocês vão viver um momento incrível. O jogo não poderia ser mais simples. Basta pegar uma moeda e jogá-la para o alto 10 vezes seguidas, anotando cada vez o lado em que ela cai. E enquanto eu também participo desse jogo, vamos lançar um segundo, em paralelo. Escolha, sem pensar muito, um número inteiro entre 1 e 1000. No instinto, meio aleatoriamente, e memorize-o. Ou melhor, pause o vídeo e escreva nos comentários. Agora, se eu disser 742, bem, eu aposto que depois de alguns dias que esse vídeo estiver no ar, deve ter umas 100 pessoas que vão levantar uma sobrancelha de curiosidade. E sentiram um pequeno arrepio ao perceber que escolheram o mesmo número. E até várias centenas nasceram em 28 de janeiro. Exatamente no mesmo dia que eu. Até aí, nada surpreendente, estou apenas dizendo o óbvio. Nesse caso, há apenas 1000 escolhas possíveis, e no outro caso, são 365 possibilidades. E partindo do princípio de que pelo menos 100.000 de vocês vão participar, a coincidência não é misteriosa, ela está apenas superlotada. Se 100.000 pessoas são convidadas para ocupar 1000 cadeiras, todos acabam sentando uns sobre os outros. Por outro lado, o que é muito mais estranho é que se todos vocês participaram do jogo de cara ou coroa, então cerca de uma centena de vocês deve ter vivido um momento um pouco estático. Porque quando se joga uma moeda 10 vezes seguidas, 100.000 vezes em média se obtém quase 200 sequências de 10 caras seguidas ou 10 coroas seguidas. Quase 2.000 vezes 9 caras ou coroas seguidas. E quase 9.000 vezes 8 caras ou coroas seguidas. Sozinhos, temos poucas chances de uma sequência longa, como mostram meus lançamentos. Mas não estamos sozinhos, somos 100.000. Quando 100.000 pessoas dão ao acaso oportunidade suficiente para se manifestar, quase sempre conseguem acabar produzindo eventos bizarros e aparentemente indecentes. Agora, vamos tentar ter uma visão mais ampla para nos convencermos de que amostras gigantescas produzem pequenos milagres.
Vamos admitir que consideramos como milagroso qualquer evento, não importa a sua natureza, que tenha, digamos, uma chance em 1 milhão de acontecer a cada dia. Com essa definição, entre o grupo de 100 mil que somos, 3 pessoas em média vão testemunhar um milagre durante a próxima semana. A essas 3 pessoas, eu digo: por favor, voltem e compartilhem nos comentários o evento improvável, o acidente raríssimo ou a coincidência impressionante de que vocês foram testemunhas. Vou destacar sua história nos comentários para todos verem. Mas o que torna isso ainda mais intrigante é que, na verdade, não precisamos ser tantos assim para ter certeza de presenciar um milagre. Estatisticamente, todos nós estamos, neste exato momento, caminhando em direção a um evento altamente improvável. Para entender por que o surgimento do extraordinário é apenas uma questão de tempo e de calendário, é preciso analisar a lei de Littlewood, que parte do princípio de que, grosso modo, um ser humano vê ou ouve um evento por segundo enquanto está acordado. Não importa o evento, pode ser uma mosca passando, uma folha caindo, um pensamento que você tem, você entendeu a ideia. Partindo desse princípio, cada um de nós vivencia um pouco mais de 1,5 milhão de eventos por mês. Agora, se considerarmos que um milagre é um evento que ocorre com uma frequência de 1 em 1 milhão, então podemos esperar observar, em média, um pouco mais de um milagre por mês. Em outras palavras, em nível individual, eventos aparentemente milagrosos já são realmente comuns, e a verdadeira surpresa não seria que o improvável aconteça com você, mas sim que ele não aconteça. Bom, o problema é que, mesmo que o improvável seja relativamente comum, muitas coisas excepcionais que nos acontecem não são percebidas como tais. Porque muitos desses milagres estatísticos podem se esconder em detalhes ou passar despercebidos, diluídos e afogados no oceano de eventos comuns que os cercam. Se você receber durante 7 dias seguidos e no mesmo horário uma mensagem de texto com exatamente o mesmo número de letras, não é certo que você perceba isso. Enquanto outros eventos mais marcantes, como ser atingido por cocô de pombo 3 dias seguidos em 3 cidades diferentes, ficam marcados para sempre na sua memória. Isso realmente já aconteceu comigo. Mas eu não consigo avaliar se o evento é tão excepcional assim. Enfim, o que eu queria dizer antes de ser interrompido por mim mesmo é que as multidões são máquinas de produzir o improvável ao longo do tempo. E isso bem mais rápido do que imaginávamos. A probabilidade de ser atingido por um raio é de 1 em 1 milhão por ano. Ou seja, levaria em média 1 milhão de anos para que o céu caísse bem na sua cabeça. Agora, vamos nos reunir de novo. No nosso grupo de 100 mil pessoas, de 7 a 8 de nós, em média, serão atingidos por um raio ao longo da vida. Talvez até alguns de vocês já tenham sido atingidos. Igualmente perturbador, a probabilidade de que nenhuma pessoa entre nós seja atingida é de 0,14%. Em outras palavras, com 100 mil pessoas, já somos numerosos o suficiente para que seja extraordinariamente improvável que nada de extraordinário aconteça conosco coletivamente. Lembre-se de que nossa amostra de 100 mil pessoas é pequena comparada à população mundial. Com 8 bilhões de jogadores simultâneos, as consequências da lei dos grandes números se tornam absolutamente vertiginosas. Porque o número colossal de tentativas repetidas acaba transformando todas as probabilidades minúsculas em inevitáveis. Portanto, é um evento com uma chance em 1 milhão de acontecer com você em um ano. Afeta cerca de 20 pessoas por dia, em média, em todo o planeta. E dessa loteria permanente saturada de tentativas, acabam surgindo, ao longo do tempo, eventos cuja improbabilidade ultrapassa todos os limites. E eis que, numa tarde tranquila de 1954, enquanto no Alabama, Annie Hodge tira uma soneca em seu sofá, sem saber que o rumo de sua vida tirou o bilhete premiado errado. Um meteorito vindo dos confins do sistema solar atravessa seu telhado no ângulo exato para ricochetear em seu móvel de madeira antes de atingi-la. Resultado: um hematoma doloroso.
e a honra bastante duvidosa de ser a única pessoa no século XX a ter sido atingida diretamente por um objeto vindo do espaço. Sem qualquer relação de causa e efeito, 18 anos depois, a comissária de bordo Vesna Vulovic sobrevive a uma queda de mais de 10 mil metros sem paraquedas, depois que o avião em que ela estava explodiu em pleno voo. Às vezes, os efeitos colaterais da existência de um mundo imenso, continuamente jogando dados, dão origem até mesmo a sucessões de eventos cuja probabilidade parece tão astronomicamente baixa que é difícil acreditar que isso realmente aconteceu. Algumas pessoas têm o dom de escapar ilesas e evitar problemas. E então, a Roy Sullivan, que foi atingido 7 vezes por raios em 35 anos entre 1942 e 1977. Cada vez, Roy perde alguns fios de cabelo, seus sapatos ou seu chapéu são queimados, sua pele fica marcada, mas ele sempre sobrevive. O que por si só já poderia ser considerado um pequeno milagre. Exceto que os estudos mostram que em 90% dos casos, as pessoas atingidas por um raio sobrevivem, o que faz com que a probabilidade de sobreviver 7 vezes seguidas a um evento desses seja de praticamente 50%. Na verdade, o que é impressionante nessa história não é tanto o fato de Roy ter sobrevivido ao seu improvável plano premium de tempestades, mas sim o fato de ele ter sido atingido 7 vezes. Porque se tomarmos como base a nossa chance de 1 em 1 milhão por ano, então a probabilidade de que a mesma pessoa seja atingida por um raio 7 vezes em 35 anos é de 1 em 150. Bilhões de bilhões de bilhões de bilhões. Um valor tão absurdo que parece estatisticamente tão improvável quanto ver um tubarão ganhar na loteria no exato momento em que um meteorito cai na cabeça dele. E aí, diante de um azar tão absurdo, a gente fica tentado a acreditar em um verdadeiro milagre. Só que essa impressionante perseguição estatística deixa de parecer um bug na matriz, como uma extraordinária anomalia do universo. Considerando que Roy era guarda florestal em uma região com muitas tempestades, passava os dias ao ar livre, trabalhando sob árvores enquanto os outros buscavam abrigo. E é por isso que o acaso parece ter se empenhado em transformar Roy no ponto de encontro preferido da eletricidade. Mas o mais interessante em tudo isso talvez seja a nossa tendência de ver o improvável onde ele não existe, dando importância ao que nos surpreende. Imagine uma grande cidade vendendo 10 milhões de bilhetes de metrô por dia, cada um com um número de 6 dígitos. Diariamente, centenas de bilhetes com combinações supostamente especiais são distribuídos. Alguns têm 6 números idênticos, outros são sequências, padrões simétricos ou correspondem a uma data específica. Enfim, ao darmos importância a esses números, quando os temos em mãos, mesmo que eles não tenham mais chance de serem sorteados do que qualquer outro, criamos a ilusão de estar diante de algo especial, de algo improvável. Assim, nosso cérebro está cheio de intuições falhas que tendem a atribuir um caráter milagroso a coincidências que, na verdade, não são tão especiais assim. Existem 3 tipos de mentiras: as mentiras, as malditas mentiras e as estatísticas. O paradoxo dos aniversários ilustra muito bem esse problema. A pergunta: quantas pessoas precisam estar em uma sala para que a chance de 2 terem o mesmo aniversário ultrapasse 50%? A intuição nos diz, geralmente em torno de 100 afinal, a 365 dias no ano. Provavelmente seria necessário preencher uma boa parte do calendário antes que as coincidências entre 2 datas se tornassem prováveis. No entanto, a resposta correta é apenas 23. 23 pessoas são suficientes para ultrapassar os 50%. Com 50 pessoas, a probabilidade chega a quase 97%. O problema aqui é que nosso cérebro tenta comparar a data de aniversário de uma pessoa com os outros 364 dias, quando na verdade deveria comparar cada data com todas as outras. Esse exemplo mostra que subestimamos quase sempre o número de combinações possíveis na realidade. Quando você encontra alguém que tem a mesma paixão obscura que você por insetos fósseis e pedras que parecem batatas,
Sua mente geralmente chega à conclusão de que há algo terrivelmente improvável aqui. Mentalmente, você destaca em vermelho esse alinhamento e ignora centenas de outras coincidências que pareceriam igualmente improváveis. Aqui, assim como no exemplo dos bilhetes de metrô, somos vítimas da seleção a posteriori, pois não definimos antecipadamente quais combinações serão consideradas impressionantes. De modo que, para ter uma ideia da probabilidade de tal ocorrência, muitas vezes multiplicamos intuitivamente as probabilidades entre si. Uma chance em 365 de termos o mesmo aniversário, multiplicada por uma em 2.500 de ambos sermos fascinados por cadeiras sozinhas e abandonadas no meio do nada. E o resultado final nos parece astronômico, só que esse cálculo supõe que apenas essas combinações precisas teriam nos impressionado. Só que, desde o início, o campo das possíveis comparações era absolutamente imenso. Mas algumas poucas correspondências já são suficientes para despertar o deslumbramento. E enquanto as coincidências enganosas florescem, deixamos de lado tudo o que não temos em comum. Nesse sentido, há um exemplo que gosto muito. Há alguns anos, um pesquisador se divertiu calculando a probabilidade de você existir exatamente como é com seu patrimônio genético, estimando por alto a chance de seus ancestrais terem se encontrado ao longo de centenas de milhares de gerações. E ele chegou a um número incrivelmente pequeno, de uma chance em 10 elevado a 2.640.000. Além do simples prazer do exercício, esse raciocínio é totalmente absurdo, porque você já existe. Isso equivale, em termos lógicos, a lançar um dardo aleatoriamente em uma parede e depois desenhar o alvo ao redor do ponto de impacto para se maravilhar com a sua precisão. Isso deve dar para diminuir, analisando algumas estatísticas. A maioria de nós já viveu esse momento muito particular, onde, quando o motor do avião começa a mudar ligeiramente de tom, lembramos de repente que estamos em um cilindro de alumínio pressurizado, voando a 850 km por hora a 10 km acima do solo. E nosso cérebro decide então, sem consultar nenhuma estatística, que o fim está próximo. Enquanto nossa imaginação produz repetidamente cenários cinematográficos muito elaborados, envolvendo parafusos desgastados e engenheiros bastante distraídos. O que é notável nessa situação não é tanto o fato de termos medo, mas sim de termos medo exatamente aqui e não em outro lugar. Porque, estatisticamente, o trajeto de carro até o aeroporto é sempre mais arriscado do que o próprio voo. Mas ninguém se agarra ao banco gritando: "Meu Deus, a estrada é estadual!" Para ilustrar o quanto nosso cérebro tem dificuldade em medir a probabilidade de algo terrível nos acontecer, vamos nos divertir reunindo 1 milhão de pessoas em um estádio gigantesco. Todos vocês estão lá, e eu também, e além disso temos pipoca. Acima de cada assento, há uma lâmpada que acende se alguém presente no estádio morrer de uma causa específica. E agora, vamos passar por alguns eventos. Quais, como pequenos monstros mal criados habitando um zoológico estatístico, podem tirar sua vida ao longo do próximo ano? Para começar, recebemos o mítico e tão temido ataque de tubarão. E nada acontece. O estádio permanece mergulhado na escuridão, pois a probabilidade anual de ser morto por um tubarão é de cerca de 1 em 40 milhões. De modo que, para esperar ver uma única lâmpada acender, seria preciso encher centenas de estádios inteiros. O tubarão não é um risco, é a nossa mascote dramática. Até o gado é estatisticamente mais perigoso que tubarões. Só no Reino Unido, em média 4 pessoas são mortalmente atropeladas ou pisoteadas por uma vaca todo ano. Agora vamos falar sobre a chance de morrer em acidente aéreo. Mais uma vez, o estádio permanece no escuro, porque ela é de 1 em dezenas de milhões por voo. E seria preciso encher vários estádios para ver uma lâmpada acender. Com a probabilidade anual de ser atingido por um raio, uma pequena lâmpada começa a brilhar no estádio inteiro. As iras de Zeus não fulminam ônibus de torcedores. Quando passamos para o risco anual de morrer em um acidente de carro, quase uma centena de assentos se acendem.
E quando chegam as doenças cardiovasculares, são quase 2.500 lâmpadas que se acendem de repente. Porque a probabilidade de morrer em decorrência delas é de 1 em 400 por ano. Na verdade, se ficássemos nesse estádio a vida toda, as fraquezas dos nossos corações e artérias acabariam acendendo 1/3 do estádio inteiro. E essa tendência quase reptiliana que o nosso cérebro tem de ficar ridiculamente alarmado com tudo que pisca, colide ou tem dentes, muitas vezes nos faz entrar em pânico, até mesmo ao ver gráficos que despencam. Mounir do canal Finari vai explicar isso melhor do que eu. Considerando um crash da bolsa como queda acima de 20% em pouco tempo, ocorreram 27 crashes desde a Sexta-feira Negra de 1929. Em média, é um crash a cada 3 a 4 anos. Então, concretamente, a probabilidade de um crash acontecer este ano é baixa. Mas a probabilidade de você viver pelo menos um durante a sua vida é praticamente 100%. O que os dados mostram em seguida é que esses crashes duram, em média, menos de 10 meses. O período de recuperação que se segue dura quase 3 vezes mais. O número mais perturbador é este aqui. Nos últimos 20 anos, 7 dos 10 melhores dias na bolsa aconteceram nas 2 semanas seguintes aos 10 piores dias. A recuperação ocorre quando todos entram em pânico e vendem. Perder os 10 melhores dias em 20 anos reduz seu desempenho pela metade. Ok, então a probabilidade de vivermos um crash na bolsa durante nossa vida é praticamente 100%. E nós, enquanto isso, continuamos nos agarrando ao assento do avião ou olhando para o oceano procurando o movimento de uma barbatana. A razão para isso é que nosso cérebro evoluiu para detectar ameaças imediatas e visíveis. É preciso dizer que reagir rapidamente diante do fogo ou de explosões, assim como a movimentos suspeitos em arbustos, é muito mais eficaz para sobreviver na savana do que perguntar calmamente quando você se depara com um leão. Qual é a distribuição de probabilidade dessa situação? O problema é que hoje, em nossas sociedades modernas, essa herança contribui para direcionar nossos medos para aquilo que mata, que explode ou que cai do céu. Com estilo. Vira manchete nos jornais, mas quase a totalidade das ameaças ao nosso redor avança discretamente. A cama é o lugar mais perigoso do mundo. A maioria de nós vai morrer lá. Na verdade, se fôssemos realmente sensatos, deveríamos até olhar para nossos móveis como potenciais assassinos. Porque do ponto de vista estatístico, as escadas, assim como o seu sofá, são predadores discretos, infinitamente mais ameaçadores do que o oceano. O risco anual de morte por acidente doméstico é de cerca de 1 em 25 mil por ano. O bastante para acender 40 lâmpadas no estádio. E ao contrário dos tubarões, seus móveis estão instalados na sua casa, onde esperam pacientemente que você use meias um pouco escorregadias demais para te derrubar. O problema é que agora vivemos em um mundo onde, na imensa maioria dos casos, o risco não salta sobre nós. Às vezes, você nem percebe que ele está lá e que você está sentado em cima dele. Um sofá não tem intenção maliciosa. Ele tem almofadas. No entanto, estatisticamente, ficar largado nele por muito tempo o transforma indiretamente em um assassino, porque o sedentarismo está associado a um risco aumentado de doenças cardiovasculares. Se a presença desse risco diário e difuso não dispara nenhum alarme interno, nenhuma música dramática na nossa imaginação, é porque eles são geralmente lentos, cumulativos e invisíveis, já que eles não surgem pulando dos arbustos. Outros cérebros que preferem barbatanas e explosões simplesmente os ignoram educadamente. E é por isso que, enquanto a gripe sazonal acende dezenas de lâmpadas por ano no nosso estádio, ninguém faz um blockbuster chamado O Retorno do Rinovírus ou O Ataque do Patamar Mal Iluminado. Só para pregar o último prego no caixão das nossas intuições, que quase sempre superestimam os riscos espetaculares. Acrescentando que nosso cérebro tolera muito mais facilmente os riscos que escolheu e sobre os quais temos a ilusão de controle do que aqueles que são impostos. Dirigir seu carro geralmente parece mais seguro do que voar, mesmo com um piloto experiente. Agora pode se acomodar confortavelmente.
de preferência longe de uma escada. Vamos analisar alguns números que mostram que frequentemente nos enganamos ao interpretar o acaso. Vamos considerar um risco anual de 0,1%, um evento que não tem garras, nem uma trilha sonora assustadora e que tem uma chance em 1000 de acontecer a cada ano, parece quase instintivamente não merecer nossa preocupação. No entanto, entre 100 pessoas que vivem 80 anos, 8 delas em média passarão por essa experiência. Se o risco anual subir para 1%, então 55% das pessoas passarão por essa experiência ao longo da vida. A diferença entre 1% em um ano e praticamente uma chance em 2 ao longo de toda a vida é vertiginosa. E aí, um pequeno risco repetido se transforma, ao longo do tempo, em uma probabilidade que salta aos olhos. Porque cada ano que passa é uma nova oportunidade para o acaso se manifestar. Outro erro muito comum que distorce nossa percepção do perigo. Muitas vezes confundimos risco relativo com risco absoluto. Se eu disser que consumir esta bebida que estou prestes a tomar aumenta o risco de eu desenvolver uma doença grave com um nome engraçado em 50%, isso deveria imediatamente levar você à conclusão de que sou suicida. Em nossas mentes, dobrar é uma transformação radical que soa como um alarme. Mas se essa doença em questão afeta uma em cada 100 mil pessoas, então ao aumentar o risco de desenvolvê-la em 50%, eu só faço a probabilidade passar de 2 casos em 100 mil para 3 casos em 100 mil. Um aumento pontual de uma coisa pequena continua sendo uma coisa pequena. O risco relativo realmente aumentou bastante, mas o risco absoluto mal se mexeu, porque sua base inicial é minúscula. Muitas vezes a mídia, que sabe que nosso cérebro interpreta os números com muita imaginação, vai preferir colocar como manchete: risco dobrado em vez de aumento absoluto de um caso em 100 mil, e assim transformar em nossa mente variações modestas em catástrofes imaginárias. Isso serve para compensar nossa dificuldade em entender esses números, que muitas vezes não deixam claro se devemos nos preocupar, relativizar ou ignorar. On a inventé l'unité du danger. O micromorte. Um micromorte corresponde a uma probabilidade de 1 em 1 milhão de ser alcançado pela morte após uma ação. Um micromorte é, portanto, uma espécie de espada de Damocles suspensa sobre cada uma de nossas cabeças e cujo fio que a segura tem mais chances de se romper dependendo do que você faz. Dirigir 400 km de carro ou 10 km de moto representa cerca de um micromorte. Uma chance em 1 milhão de que o fio se rompa enquanto você está no voo. Fumar um cigarro equivale a um micromorte ao longo de toda a sua vida. Mas como esses efeitos são cumulativos, se você fuma um maço por dia, então depois de 20 anos, isso representa cerca de 100 mil micromortes acumuladas. O que é, mais ou menos, 2 vezes menos perigoso do que tentar escalar o K2, o que vai te custar 250 mil micromortes durante a expedição. Um mergulho profundo ou uma maratona, esses 5 micromortes, por um salto de paraquedas, conte cerca de 10 micromortes. Uma atividade 1.200 vezes menos perigosa do que escalar o Everest, que por sua vez é dezenas de vezes menos perigosa em alguns dias do que ser sedentário durante toda a sua vida. O risco zero não existe. Viver é correr riscos. Nessa loteria constante, micromortes ajudam a tomar decisões mais conscientes, transformando risco em orçamento. Assim, a pergunta passa a ser: quantos micromortes estou disposto a arriscar por uma determinada experiência? E aqui estamos nós, novamente diante do nosso cérebro. Uma máquina extraordinariamente mal conectada para interpretar o acaso, mas extremamente talentosa para criar histórias, graças à sua tendência de detectar padrões que fogem da média por toda parte. E então acreditamos ver constelações em estrelas espalhadas sem lógica. E até mesmo atletas pegando fogo. Em 2011, Ty Lawson acerta.
10 arremessos de 3 pontos consecutivos em 11 tentativas. Em uma liga NBA, onde até mesmo os melhores jogadores têm cerca de 40% de aproveitamento, é uma performance impressionante. Com 40% de aproveitamento, a probabilidade de acertar 10 arremessos de 3 pontos seguidos é de cerca de 1 em 10 mil. E de acertar 9 seguidos é de cerca de 1 em 4 mil. Então a gente vê aí uma pequena joia, mas esquece que oceanos de tentativas acabam produzindo pérolas. Porque mesmo que um jogador profissional de basquete raramente jogue mais de 1.500 partidas em toda a vida sua carreira, são centenas deles que entram em quadra a cada temporada. Em outubro de 2018, Klay Thompson faz uma partida histórica, marcando 52 pontos em 27 minutos, com 14 arremessos de 3 pontos, convertidos em 24 tentativas. Todos aqui também acreditamos que Klay está pegando fogo. Só que, olhando mais de perto, a probabilidade de um jogador com aproveitamento de 40% nos arremessos de 3 pontos acertar pelo menos 14 em 24 tentativas é de cerca de 3%. Um jogador do calibre dele, fazendo tantos arremessos, deveria então conseguir uma performance desse tipo em um jogo a cada 40. O que é ainda mais intrigante é que com um volume tão grande de arremessos tentados, as sequências de acertos se tornam tão inevitáveis quanto as de erros. Na temporada 2018-2019, James Harden teve 36,8% de aproveitamento em arremessos de 3 pontos, e ele tenta muitos arremessos de 3. Nos 78 jogos que ele disputou, teve uma noite insana em que acertou 10 bolas de 3 e em 2 ocasiões, verdadeiros fiascos. Teve um jogo em que ele errou 16 de 17 tentativas e outro em que errou 16 de 18. Também aqui, podemos pensar que foram noites em que o talento de James ficou no vestiário. Só que, se você tem 36,8% de aproveitamento nos arremessos de 3 pontos, em cada partida você tem quase 2% de chance de ter dias assim. Enfim, mesmo que as partidas excepcionais sejam geralmente as que a gente lembra, quando o número de tentativas é suficientemente alto, a sorte sorri praticamente tantas vezes quanto mostra os dentes. Essa dificuldade de aceitar que o acaso, embora ele stable et prévisible à grande échelle, possa produzir padrões estranhos que se afastam bastante da média, em pequena escala, o torna terrivelmente teatral. E nosso cérebro, que não suporta o vazio causal, procura uma razão profunda para explicar essas performances fora do comum que se destacam. E falamos de jogadores abençoados pela graça, quando na verdade eles são como um raio no final de curvas estatísticas. Por trás de cada deus disfarçado de Michael Jordan, há um número colossal de tentativas. Da mesma forma que no início deste vídeo, foi preciso que 99.997 pessoas passassem uma semana sem presenciar um milagre para que 3 de nós se tornassem heróis do acaso. Aceitar que o acaso possa desempenhar o papel de árbitro silencioso é algo poderosamente subversivo. Em nossas sociedades, que nos ensinam que o sucesso é a consequência direta do esforço, do talento e da disciplina. Afirmamos que as medalhas devem ser atribuídas aos melhores, não àqueles que se beneficiaram de uma combinação de habilidades e circunstâncias favoráveis. Claro, os atletas de alto nível não são amadores sortudos, mas reconhecer que em certains domaines, travailler avec um esforço intenso e aprimorar seu talento aumenta a probabilidade de fazer partidas incríveis. Sem garantir o sucesso, permite que sejamos menos propensos a desprezar os perdedores ou idolatrar cegamente os vencedores. Um exemplo que acho realmente marcante do fato de que o mundo não é necessariamente dominado pelos melhores, mas às vezes por aqueles que chegaram no momento certo, é o sucesso de 50 Tons de Cinza. Esse livro, quase unanimemente considerado como mal escrito, vendeu, no entanto, 150 milhões de exemplares. Para muitos, se essa fanfic, postada originalmente online de graça e sem editora, fez tanto sucesso, foi porque ela se beneficiou, por acaso, de um alinhamento de circunstâncias extremamente favorável.
Quando o livro saiu, era o começo da explosão dos e-books. A popularidade da série Crepúsculo está no auge e muitos novos leitores estão se apaixonando por histórias para adultos que só marginalmente invadiram esses novos espaços. Então, o boca a boca, alimentado por pessoas que acham que descobriram uma joia, funciona a todo vapor e o livro se torna viral. Grandes meios de comunicação comentam o assunto e, por efeito bola de neve, a polêmica atrai mais leitores. Se fosse lançado hoje, 50 Tons de Cinza provavelmente acabaria esquecido na história, ao lado de centenas de relatos semelhantes e igualmente mal escritos, que foram lançados no momento errado, na forma errada e nunca encontraram seu público. Entender que, em um mundo cheio de tentativas, o surgimento do extraordinário é lógico, não acaba com o encantamento. Isso nos convida a apreciar o alegre caos probabilístico se agitando diante dos nossos olhos de sortudos ou azarados. Isso permite reduzir a intensidade dos nossos medos pânicos, reduzir o poder hipnótico dos títulos alarmistas e parar de procurar causas ocultas em todo lugar. O improvável não é a exceção da realidade ou um bug do sistema, ele é a regra. No fundo, o que é louco é que o mundo seja intrinsecamente indefinido, e essa imprecisão o torna excepcional. Sem ela, não haveria mais surpresas, e nossas vidas perderiam uma parte essencial do seu interesse. Felizmente, não sabemos o que nos espera amanhã. Saber que pode chover não desanima a sair, isso só incentiva a levar um guarda-chuva.